Isso é bom. Diga, compadre, eu costumo. Eu costumo. Mas aí, Moisés, tem que chamar. Eu costumo renovar o mundo de 2000 em 2000 anos. Quem que disse isso? Jesus, o Senhor, a uma mística italiana chamada Luisa Picarreta. E Deus deu 2000 anos para Israel, para que ele pudesse acolher o Messias. Tive a graça de fazer uma peregrinação a Portugal, Espanha e França. Nós fomos nos santuários marianos, fomos em Fátima, aprofundamos a mensagem de Fátima. Um abraço para o senhor Rui, lá de Portugal, ele que foi conosco. Depois passamos nos santuários também de Portugal, Santuário Eucarístico de Santarém. Fomos a Beata Alexandrina, grande adoradora, que viveu 13 anos se alimentando somente da Eucaristia, com revelações místicas tremendas, Jesus pedindo para ela, Nossa Senhora pedindo para ela a consagração do mundo ao coração imaculado. O dia dela é dia 13 de outubro próximo, dia da Beata Alexandrina, e a festa litúrgica dela é junto com a última aparição de Fátima, 13 de outubro, onde teve o milagre do sol, onde vai apontando um tempo novo, e o Apocalipse mostra uma mulher vestida de sol. Essa é a mensagem de Fátima, mostrando que nós estamos na consumação destes tempos. Mas voltemos no antigo Israel. Olhando para Israel de Abraão até São João Batista, e olhando para a mensagem de Fátima, as mensagens marianas do século XIX e do século XX, rezando, adorando, estudando, o Espírito Santo vai dando compreensão para nós. Como os discípulos de Emaús, o Senhor que caminha conosco abre as nossas inteligências e nos explica o mais profundo das Sagradas Escrituras. E graças a Deus eu fui entendendo algo que grandes teólogos já entenderam, Santo Agostinho já entendeu, e a gente vai colhendo o tesouro da igreja, coisas novas e coisas velhas, para edificar a nossa fé e também nos levar no caminho de santidade. Indo até Fátima, peregrinando em Portugal, fomos à Espanha, fomos em Garabandal, onde a Virgem apareceu mais de 2000 vezes. Deixa eu imitar o Moisés, repita, compadre: 2000 vezes. 2000 vezes. Tem, Moisés? 2000 vezes. Quantas vezes que Nossa Senhora apareceu na aldeia de Garabandal? 2000 vezes, a ponto de São Paulo VI dizer que esta aparição de Nossa Senhora em Garabandal foi como a segunda vida de Nossa Senhora na face da terra. E o Padre Pio dizia para as videntes, as confidentes: Ele que deu a sua luvinha embebida do seu sangue, que saiu dos seus estigmas, que na verdade são as chagas vivas de nosso Senhor Jesus Cristo. Padre Pio ditou uma carta, porque ele não estava conseguindo escrever e estava muito doentinho. Ele foi ditando a carta a um franciscano padre que foi escrevendo e enviou às meninas em Garabandal. Padre Pio, será que esse homem tem discernimento? Será que ele fala abobrinha? Não. Padre Pio é Cristo vivo no nosso meio, e ele não ia dizer uma bobagem dessa. E ele dita uma carta, tem esse documento, graças a Deus. Ele dá a sua luvinha para as videntes de Garabandal, Conchita, Jacinta, Marilole e Maricruz. A Madre Teresa de Calcutá foi madrinha de batismo de acho que 2 filhas da Conchita, uma eu tenho certeza, mas acho que acabou sendo madrinha de batismo de 2 filhas da Conchita Gonzalez, a principal vidente confidente de Nossa Senhora em Garabandal, na Espanha. E o Padre Pio escreveu assim na carta, ditou: quando eles acreditarem em Garabandal, que a Virgem apareceu em Garabandal, que a Virgem deu as profecias em Garabandal, será demasiado tarde, porque o comunismo voltará em todo o mundo, em todo o mundo.
Deus não faz nada sem antes falar com os seus santos, os profetas. Amós capítulo 3, versículo 8. Deus não faz nada, diga compadre, Deus não faz nada. Deus não realiza nenhuma transformação. Deus não permite nenhum castigo sem antes avisar. Olha para a irmã que está do seu lado e sorria para ela e diga: quem avisa, amigo é. Quem avisa, amigo é. Quem avisa, amiga é. Qual que é a nossa maior amiga? Quem é o nosso maior amigo? Jesus e Maria. E eles estão nos avisando que nós iremos passar por um período difícil, por um tempo de grande tribulação. E Nossa Senhora em Garabandal falou de um aviso, de um milagre e de um castigo. Mas segura Garabandal, voltemos em Israel. Quando completou o tempo, Gálatas 4:4, o Filho de Deus nasceu de uma mulher submetido à lei. Ele se manifestou na plenitude dos tempos. E quando Jesus nasceu, se encontrou 3 culturas importantíssimas, que era a cultura hebraica, a cultura grega e a cultura romana. Por isso que São Paulo chama de plenitude dos tempos. Porque tinha suficientemente uma filosofia, um corpo escriturístico e uma expansão imperialista para que o Evangelho pudesse se propagar. Acontece que o ultimato de Deus para Israel foi São João Batista, o maior de todos os profetas. Jesus mesmo disse: de todos os homens nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista, porque ele era cheio do Espírito Santo, ele pregava com o espírito de Elias, e ele veio preparar os caminhos do Senhor. Então, Deus deu a Israel São João Batista, e ninguém foi dormir em Israel com a cabecinha tranquila, enquanto aquele homem estava no deserto da Judéia. Quem tem ouvidos ouça. E ele pregava como Moisés, ele pregava como Padre Jonas, ele pregava como tantos sacerdotes ungidos, ele pregava como São João Crisóstomo, ele pregava como Santo Antônio, ele pregava como Padre Paulo Ricardo e como tantos outros pregadores que vocês admiram, porque ele pregava na força do Espírito Santo. Diga para a pessoa que está do seu lado: São João Batista foi o último aviso a Israel, foi o ultimato de Deus a Israel, foi uma manifestação de Deus a Israel. Mas São João Batista, perto de Jesus Cristo, ele se considerava nada. E ele disse em João 1,29, quando o Filho de Deus veio batizar nas águas do Jordão, ele exclama: eis o Cordeiro de Deus, porque esse sim é aquele que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. João 3, 29, 30. Agora é preciso que eu diminua e ele cresça. São João Batista foi o aviso para Israel. Jesus foi um milagre para Israel, porque tudo que Jesus fez foi sobrenatural. Ele é verdadeiro Deus? Sim. Ele é verdadeiro homem? Sim. Mas para transformar água em vinho, só foi o Cristo. Para ressuscitar Lázaro, que já havia morrido 4 dias, só foi o Cristo. Para andar sobre as águas, só foi o Cristo. Para multiplicar os pães, só foi o Cristo. Para purificar os leprosos, para instruir os corações, só foi o Cristo. Jesus, nosso Senhor, foi um milagre ambulante para Israel. Se Israel recebeu um aviso de conversão através de João Batista, Israel recebeu manifestações, sinais da ação de Deus com nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo milagres. E milagres é isso, é uma ação divina sobre a natureza.
Depois do aviso que foi São João Batista, depois do milagre que foi nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus avisa a todo Israel. Mateus capítulo 24, versículo 2. Jesus está sentado depois do almoço, cansado, depois de um congresso das mulheres adoradoras, tinha almoçado um pouquinho, ele foi sentar, descansar, olhar o templo. Aí veio 4 apóstolos, 4, Pedro, Tiago, João e André. E ele começou a conversar com eles, começou a conversar e disse assim para eles: vocês estão vendo essas pedras? Vocês estão vendo este templo, grandiosidade desse templo, que durou 48 anos para ser construído? Em verdade vos digo, não sobrará pedra sobre pedra, tudo será destruído. 35 anos depois da morte de Jesus, o imperador romano Tito entrou marchando sobre Jerusalém, destruiu toda a cidade, queimou as fontes, destruiu o templo, não sobrou pedra sobre pedra, a ponto do historiador judeu Flávio Joséfo dizer assim, que as mulheres que sobreviveram em Jerusalém, isso é documento histórico, as mulheres que sobreviveram em Jerusalém escondidas, depois dessa carnificina dos romanos, para sobreviverem, tiveram que comer o corpo dos seus filhos, porque Jerusalém tinha sangue às canelas. Flávio José. Quem avisa, amigo é. Olha para a pessoa que está do seu lado. Quem avisa, amigo é. Com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Ai daqueles que zombarem de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba, de Deus não se brinca. E Provérbios 1,6 está escrito: o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus que fez todo bem para Israel, formou um povo, protegeu com todo carinho. Jesus chorou sobre Jerusalém, dizendo assim: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir-te, como uma galinha faz com seus pintainhos, mas tu me rejeitastes, tu não me acolhestes. E Jesus chora sobre Jerusalém, sabendo que Jerusalém seria destruída. Mas antes ele enviou São João Batista, um aviso para todo o povo judeu. Antes, Deus Pai enviou seu Filho fazendo milagres portentosos a ponto de ressuscitar Lázaro, porque Betânia fica a 11 quilômetros de Jerusalém. E sabendo que Jesus ia passar por Betânia, porque Lázaro e a família de Betânia eles eram conhecidos das pessoas de Jerusalém para o funeral, para exéquias de Lázaro, e tinha uma multidão de judeus. Era um velório famoso, de pessoas famosas, dos amigos de Jesus, e muitos dos judeus, diz o Evangelho de São João no capítulo 11, muitos dos judeus foram até Betânia para ver o funeral de Lázaro, as exéquias de Lázaro. E Jesus propositavelmente recuou um pouquinho, foi andando mais devagarzinho, até ele chegar em Betânia. E quando ele chegou em Betânia, Maria, sempre Maria, rezando, estando lá em contemplação, e Marta trabalhadeira, Marta sempre agitada com as coisas, ela foi correndo ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. E ela já disse claramente para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Não temas, minha filha, não temas. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Teu irmão está dormindo. Esta enfermidade foi para a glória de Deus, ele viverá. Não sei se você sabe, se a gente for estudar um pouquinho a Sagrada Escritura, Lázaro já havia morrido 4 dias, e fazia mais 4 dias que ele tinha sido sepultado, 8 dias.
4 dias de velório, mais 4 dias de sepultamento. E Jesus chega com os apóstolos em Betânia, que fica a 11 quilômetros de Jerusalém, sabendo que ele estava correndo risco de ser preso pelos judeus, e ele faz o seu maior milagre. Ele vai levantar um homem que tinha morrido na frente dos olhos das pessoas simples e dos chefes do povo. Um homem que tinha morrido já fazia 8 dias. Lázaro, vem! E ele sai da tumba, eles rolam a pedra. Lázaro, escutando a voz daquele que é o autor da vida: eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lázaro, vem! E assim vai acontecer conosco. Quando ouvirmos a voz do Filho do Homem nos chamar, então nós ressuscitaremos dos mortos. Isso não é brincadeira, meus irmãos. E Lázaro vem todo enfaixado, aquela cena pitoresca, as pessoas ajudando Lázaro, e vai desenfaixando o homem que tinha lepra, que já estava fedendo em decomposição. Ele estava com uma pele parecendo de uma criança. Muitos rejubilaram, muitos glorificaram a Deus, muitos deram glória e aleluia, mas os políticos, os chefes religiosos, os poderosos, os donos do poder da religião, cochicharam um com o outro. Agora chegou o momento da gente matar esse homem, e vamos matá-lo e matar esse que ele levantou, porque ele está endemoniado, ele é um bruxo. E se a gente não parar com ele, está no Evangelho de São João, capítulo 11 e 12, você pode ler tudo lá. Se a gente não aniquilar ele agora, sabe o que vai acontecer? Todo o povo vai crer nele e vai elevá-lo como Messias de Israel. Vamos tramar contra ele, e a partir daquele momento começa toda a trama da paixão de Cristo. Não sei se você entendeu que antes de Jesus ir para a cruz, ele deu muitas chances ao povo judeu, realizando uma grande manifestação da sua misericórdia através de São João Batista, depois confirmando a pregação de São João Batista e confirmando a divindade do Messias com milagres estupendos, que vai culminar nesse maravilhoso milagre de Lázaro em Betânia. O que aconteceu com os judeus há 2000 anos atrás vai acontecer com a Igreja Católica e toda a humanidade nas próximas décadas ou nos próximos anos. Por isso que Nossa Senhora desceu do céu, para nos preparar para esses tempos, porque Nossa Senhora manifestou em Medjugorje no dia 24 de junho de 1981. Eu aprendi com um pregador hoje que uma geração dura quantos anos? Ih, Moisés, foi tudo embora. Uma geração dura quantos anos? 40. Nossa Senhora apareceu em Medjugorje no ano 1981. Nós estamos em 2003. 2023. Nossa Senhora, Rainha da Paz, em Medjugorje, ela aparece a primeira vez no dia de São João Batista. Isso não é à toa, porque o que foi São João Batista para Israel é Nossa Senhora, Rainha da Paz, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Akita, Nossa Senhora de Garabandal, Nossa Senhora Rosa Mística, Nossa Senhora de La Salete, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Simbres, Nossa Senhora de Campinas, Nossa Senhora das Lágrimas, Nossa Senhora de Anguera. O que foi São João Batista para Israel é Nossa Senhora para a Igreja e para todas as nações. E antes de Jesus vir julgar as nações, ele vem com a sua misericórdia. A palavra de Deus está dizendo aqui: sua misericórdia, Lucas 1,50,
Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Israel durou 2000 anos com a lei, com os profetas, com a monarquia davídica e com as promessas do Messias. São João Batista veio como aquele que prepara o caminho do Senhor, dizendo aos judeus que eles tinham que tomar uma decisão. Nossa Senhora desce do céu pedindo para os católicos e cristãos tomar uma decisão. E vou terminando esta palestra, sintetizando para vocês as mensagens de Nossa Senhora, sobretudo o que significa o aviso, o milagre e o castigo. Se o aviso para Israel foi São João Batista, se o milagre para Israel foi Nosso Senhor Jesus Cristo, o castigo para Israel foi a destruição dos romanos, o que será o aviso, o milagre e o castigo para nós católicos e para todas as nações? Isso mereceria uma outra palestra, mereceria um curso, mereceria uma aula, mereceria ler um livro, mas eu quero resumir para vocês que Jesus, quando ele inaugurou a sua vida pública em Lucas capítulo 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, 4,19, me enviou para abrir os olhos dos cegos, purificar os doentes, dar a vista aos cegos, libertar os cativos e proclamar o ano da graça do Senhor. O que significa esse ano da graça do Senhor? Muitos exegetas, teólogos, estudiosos, eles dizem o que é, mas em resumo, o ano da graça do Senhor é o tempo que Deus deu para as nações aceitá-lo ou não. O tempo da graça do Senhor é esse tempo de misericórdia que Nossa Senhora cantou, que se propaga de geração em geração. Nós seremos julgados após a nossa morte e depois haverá um juízo final no fim do mundo para retribuir a cada um segundo as suas obras, onde nós ressuscitaremos ou para a glória eterna ou para a condenação eterna. Mas as nações, o Brasil, o Chile, os Estados Unidos, a Rússia, a Ucrânia, a China, o Japão, a África do Sul, o Níger, o Marrocos, a Líbia, as nações, os estados, os países livres, se dizem democráticos ou ditaduras de Santo Agostinho. As nações não podem ser julgadas na outra vida, no juízo final. As nações precisam ser julgadas na história, no decorrer da história. Assim como Israel teve que abrir a sua decisão no período do Antigo Testamento, e ainda Israel agora só voltará a ser cristão, ou não será absolutamente mais nada. As nações também têm que decidir, porque a Igreja Católica significa isso, para todas as nações. Católico significa isso, para todas as nações. E esse tempo de misericórdia, Jesus disse a Santa Faustina no diário, que ele já está no final, ele está acabando, já está no último minutinho, o cronômetro já está zerando esse tempo de misericórdia. E quando completar o tempo da misericórdia, Deus enviará um aviso. Naquele mesmo ano do aviso, Deus enviará um milagre, e a partir do aviso e do milagre, aqueles que acolherem o Senhor serão salvos, aqueles que rejeitarem o Senhor, os países, os governantes, os políticos, os chefes religiosos do povo que fecharem o coração ao Senhor, assim como os chefes políticos e religiosos de Israel se fecharam, apesar de São João Batista, se fecharam a partir de Jesus, se fecharam, receberam um grande castigo e destruiu tudo, e hoje Jerusalém é uma cidade praticamente sitiada 24 horas. Haverá a terceira guerra mundial, Padre Braulio? Sim, haverá.
Aonde será o estopim da Terceira Guerra Mundial? Pode ser em qualquer canto da terra, mas o epicentro da Terceira Guerra Mundial será em Jerusalém. E nós vivemos um tempo de preparação, porque deste dia, 17 de setembro de 2023, não 2023, desse dia, dessa pregação, desse congresso, até o aviso, ou seja, o derramamento do Espírito Santo em todos os seres humanos, nós não temos melhoras no mundo, na política e nas coisas de igreja, não. As coisas vão de mal a pior. Que tipo de profeta é esse? Que tipo de padre é esse? Que tipo de pregação é essa? Não acreditem em mim. Não acreditem nos meus cálculos. Não acreditem nas minhas palavras. Vejam com os seus olhos como que o ser humano está vivendo. Veja as coisas que estão acontecendo a nível de Brasil, de mundo, de igreja. Veja com os teus olhos, confirme. E de hoje até o aviso, o mundo estará cada vez mais difícil, as coisas estarão cada vez mais corridas, a ansiedade estará cada vez mais espreitando o nosso coração, e ai daquele que não estiver na graça de Deus, ai daquele que não rezar o terço, ai daquele que não confessar, não viver na amizade do Senhor, não ter amigos que são amigos de Jesus, amigas que são amigas de Jesus. O Papa Bento XVI fechou os seus olhos, dizendo e escrevendo, está documentado, isso não é problema meu. Forme pequenas comunidades, estejam reunidos em torno daqueles padres e bispos que realmente são católicos, formem pequenas comunidades, porque a igreja voltará a ser muito pequena. Mas esse pequeno resto, disse o Papa Bento XVI, em testamento, está escrito, isso não é problema meu, será um pequeno resto indomável, foi essa a expressão que ele usou, indomável, fervoroso e cheio de fé. Por isso que haverá também o tempo dos mártires. O terceiro segredo de Fátima fala do martírio de um bispo vestido de branco, bispos, sacerdotes e grande parte de fiéis de todas as classes e raças. É o terceiro segredo de Fátima, e o Papa Bento XVI disse: engana-se radicalmente aqueles que acreditam que o terceiro segredo de Fátima já se cumpriu. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela: se prepare, meu irmão, se prepare, minha irmã, porque o terceiro segredo de Fátima, a profecia de Fátima, está em plena ação. E lá em Fátima, em Portugal, as pessoas sérias que estudam, que rezam, que peregrinam, até o bispo mesmo de Fátima disse que Garabandal é a extensão da mensagem de Fátima. Vamos repetir juntos? Garabandal é a extensão da mensagem de Fátima. E se Garabandal é a extensão da mensagem de Fátima, dentro do terceiro segredo de Fátima, ali está o futuro da Igreja Católica e o futuro das nações. Como São João Batista foi um aviso para Israel, Jesus foi um milagre para Israel. O aviso para a igreja e para as nações será o derramamento do Espírito Santo. Graças a Deus, tem estudiosos que já fizeram belos vídeos na internet, tintim por tintim, a respeito do aviso, através dos documentos históricos, dos livros escritos por padres, por sacerdotes, por teólogos, pesquisadores. Mas em resumo, o que vai acontecer no dia do aviso? Nós estaremos no avião, nós estaremos no submarino, nós estaremos dormindo, nós estaremos nos quatro cantos da terra. De repente vai vir com um trovão muito forte, bum! Todos nós vamos ouvir, e concomitante a esse trovão vai vir uma luz muito grande,
como se tivesse dado um flash diante dos teus olhos. E esse aviso durará de 5 a 10 minutos, onde nós vamos nos ver com os olhos de Deus, desde a nossa concepção, a nossa gestação, a nossa vida intrauterina, mas também nós veremos os mistérios de Deus. E nós veremos Jesus crucificado, e nós nos veremos com a lança na mão, nós nos veremos cravando a coroa de espinhos em Jesus, nós nos veremos atravessando o lado de Jesus e com os nossos pecados derramando todos sobre Nossa Senhora. Nós vamos ver que nós matamos Jesus, e nós vamos ver que Jesus morreu por nós, nos amando e nos perdoando, e ali nós vamos ter que dar uma decisão por Deus, ou sim ou não. Porque depois que São João Batista veio a Israel, ele disse: o machado já está colocado à raiz das árvores. O machado já está na raiz da árvore. Daqui para frente, ou você é de Deus, ou você não é de Deus. E foi o que aconteceu com aquele povo naquela época. Depois de São João Batista e depois de nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, ressuscitado, Jesus derrama o Espírito Santo sobre Jerusalém no dia de Pentecostes, e ali tinha várias raças: medos, lamitas, e pardos, e armênios, e romanos, e prosélitos, e gregos, e sírios, etiópios, tinha gente de todas as nações. E no Pentecostes, que aconteceu em Jerusalém há 2000 anos, eles puderam decidir por Jesus. E os que não decidiram por Jesus, perseguiram Jesus. Depois do aviso, a humanidade terá a clareza de quem é o Filho de Deus, quem é a Igreja Católica e quem é cada um de si mesmo. Depois do aviso, no mesmo ano, no intervalo de um ano, haverá um milagre. Padre, o que consiste esse milagre? Esse milagre consiste em sinais portentosos que vêm das mãos de Deus para que o mundo creia. E são sinais dos santuários marianos, mas são sinais também de Deus, milagres para os sacerdotes e para os leigos e leigas de todo o mundo. Depois do aviso e do milagre, diz as profecias de Garabandal e também de Fátima, que é uma coisa só: a Rússia se converterá. Você já está vendo o que a Rússia está fazendo? Vocês estão, geopolítica, eu estudo, graças a Deus, muito geopolítica. Vocês não fazem ideia do que a Rússia está preparando para este mundo. Vocês não fazem ideia do que a Rússia está preparando para o Ocidente, para o mundo. Esses dias estava lá o Vladimir Putin fazendo aliança com o presidente norte-coreano, que é o maior arsenal de armas atômicas do mundo. Está ali na internet, está nos noticiários para quem quiser ver. Eles estão se armando para a Terceira Guerra Mundial, eles estão se armando para marchar contra a Europa, eles estão se armando para implantar comunismo na face da terra. E olha para a pessoa que está do seu lado: se você não for de Nossa Senhora, se você não for do coração de Jesus, se você não for católico de verdade, você não vai aguentar psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, eclesialmente, politicamente. Você não vai aguentar. Por isso que agora é o momento de se consagrar ao coração imaculado de Maria. Por isso que agora é tempo de prestar atenção nas profecias de São Paulo aos Tessalonicenses. Não desprezeis as profecias. Olha para a pessoa mais uma vez, diga para ela: já está terminando o congresso, irmãozinho. Quem avisa, amigo é. Acorda, polaco. Acorda, polaca. Acorda, polacona. A lemoa da bolacha. Acorda. Depois do aviso, depois do milagre, depois da conversão da Rússia, se o mundo acolher o aviso e o milagre,
teremos um tempo de paz. Se o mundo não acolher, o mundo aqui são as pessoas, porque o coração das pessoas está mais duro do que um granito, do que um quartzito, do que um pedaço de rocha. A gente está mais voado do que o urubu rodando a carniça. As coisas entram no ouvido, saem no outro, a gente gosta de ouvir muita coisa, muita profecia, muita pregação belíssima, e não tem propósitos de mudança de vida, e a vida vai continuando de qualquer jeito, e daqui a pouco nós estamos no time do encardido. Se não se converter, vai sim. E o castigo para Israel foi a destruição de Jerusalém. Qual que vai ser o castigo para a Igreja Católica e para as nações? Nossa Senhora disse: nações inteiras serão aniquiladas. O Santo Padre terá muito que sofrer. Acontecerá uma grande perseguição aos católicos. Por fim, o Papa me consagrará à Rússia e será concedido ao mundo um tempo de paz. E por fim, o meu coração imaculado triunfará. Padre, o senhor está dizendo que é um determinismo, o que aguarda mesmo, independente do Congresso das Mulheres Adoradoras, independente do Hosana Brasil, da profecia do avivamento, das paróquias, independente das pregações na internet, o senhor diz que é inevitável o aviso de milagres? Sim, eu digo que é inevitável o aviso e o milagre. Digo mais ainda, não comigo, mas com os santos. O castigo só pode ser diminuído, mas já não pode mais ser evitado. E aí nós precisaríamos talvez de um congresso inteiro para trabalhar isso ponto a ponto, que a coisa é séria. A coisa é muito séria, é muito séria. Temos que temer? Temos que ter medo? Bater as canelas? Não, se estivermos na graça de Deus. Agora, se formos católicos cheios de emoção, cheios de muita alegria, de boa vontade, e ficar só nisso, nós estamos correndo um grande risco de perder o fruto do nosso trabalho e da nossa labuta. Rezem o terço das lágrimas, rezem o cenáculo, renovem a consagração ao coração imaculado de Maria, porque Nossa Senhora ela prometeu proteger as famílias, as comunidades, os sacerdotes que forem seus fiéis devotos. Rezem. É esse o pedido de Nossa Senhora. E Santa Brígida da Suécia, aquela grande mística sueca, Jesus disse para ela, deu a ela 7 promessas, que são aquelas 7 dores de Nossa Senhora lindas que estão ali. Se você não fez o caminho da misericórdia, das dores do coração imaculado, ainda dá tempo de fazer. O padre lê aqui as 7 promessas do coração de Jesus para aqueles que honrarem as 7 dores da sua mãe. São 7 promessas, são lindas, maravilhosas. Cada dor de Nossa Senhora, vamos recordar as 7 dores. Primeiro, a fuga para o Egito. Primeiro, a profecia de Simeão, dizendo que o coração de Nossa Senhora seria transpassado, a paixão do seu filho, a fuga para o Egito. Terceiro, a perda do menino Jesus no templo. Quarto, Nossa Senhora vendo Jesus carregando a pesada cruz rumo ao Calvário. Quinto, Nossa Senhora vendo Jesus crucificado. Sexto, a Pietà, Nossa Senhora tem Jesus morto nos braços. E sétimo, ela sepultando seu filho sem ter tempo para velá-lo, para chorar o seu filho. São essas 7 dores de Nossa Senhora. Em que berro Nossa Senhora disse que aqueles que honrarem as suas 7 dores serão protegidos nos tempos dos castigos. Serão protegidos. E Santa Brígida, mensagem reconhecida pela Igreja, nos diz assim:
a respeito das 7 dores de Nossa Senhora. Primeira promessa. Santa Brígida, nas suas revelações aprovadas pela Igreja, afirma que Nossa Senhora lhe prometeu conceder 7 graças a quem rezar todos os dias 7 Ave-Marias em honra das suas principais 7 dores, meditando a seu respeito. São elas. Primeira promessa: são 7 Ave-Marias por dia, meditando as dores de Nossa Senhora. É lógico que essas 7 Ave-Marias devem ser acompanhadas de uma vida na graça, da confissão, da participação na Santa Missa, da récita do Rosário, e aí a gente guarda também a devoção das 7 dores. E o que Deus nos promete? Colocarei a paz nas suas famílias. Vamos repetir juntos? Colocarei a paz nas suas famílias. Mais uma vez. Segunda promessa: serão iluminados sobre os mistérios divinos. Pode ser melhor. Serão iluminados sobre os mistérios divinos. Essas pregações foram pregações mistagógicas, Moisés, sobre mistérios divinos. Terceira promessa: eu lhes concederei tudo o que me pedirem, desde que não se oponha à vontade do meu adorável divino Filho, à santificação das suas almas. Vamos repetir? Eu lhes concederei tudo, tudo o que me pedirem, se estiverem conforme a vontade de Deus. Quarta promessa de Nossa Senhora para quem honrar as suas dores: eu os defenderei nos combates espirituais contra o inimigo infernal e os protegerei em todos os instantes da vida. Que coisa, hein? Diga, compadre: eu os defenderei nos combates espirituais. Pode ser mais forte. Contra o inimigo infernal, e os protegerei em todos os instantes da vida. Mais uma promessa: eu os assistirei visivelmente no momento da morte, e eles verão o rosto da sua Mãe Santíssima. Olha essa promessa. Nossa Senhora está dizendo que na hora da morte ela estará do nosso lado e nós não morreremos sem ver o rosto dela. E a última promessa, Nossa Senhora dizendo: isso aqui é lindo demais. Obtive de meu Filho que aqueles que propagarem esta devoção sejam levados desta vida terrena à felicidade eterna diretamente, pois lhes serão apagados todos os pecados, e o meu Filho e eu seremos a sua eterna consolação e alegria. Diga, compadre: aqueles que honrarem, rezando 7 Ave-Marias, todos os dias, em honra às dores de Nossa Senhora, receberão essas promessas, essas bênçãos, essas graças, sobretudo na hora da morte, sendo consolado por Nossa Senhora, vendo Nossa Senhora e tendo um bom lugar no céu. Então nós estamos recheados de promessas e bênçãos do céu para esses tempos. O terço das lágrimas, a devoção às 7 dores de Nossa Senhora, a récita do cenáculo, uma hora de adoração em 6 primeiras quintas-feiras, prometida a Beata Alexandrina. Nós temos os 5 primeiros sábados do mês,
as 9 primeiras sexta-feiras do mês. Temos o terço da misericórdia, que traz também muitas graças, o rosário em geral, ou seja, Deus está oferecendo os remédios, como diz o padre Duarte Lara. Já sabemos de muitas coisas, agora precisamos colocar em prática. Eu quero dizer para vocês, essa é a minha última fala, minha última palestra, quero dizer para vocês que o que mais vai contar depois desse congresso não são as palmas, não são os risos, as emoções, mas os propósitos. Porque Santa Teresa d'Ávila diz: o demônio não teme as almas irresolutas, as almas que não têm propósito. Temos que sair com o propósito de rezar. Alguém falou para mim ali depois: padre, lá em casa já falei com o meu marido, com os meus filhos, nós vamos começar ao menos aos domingos rezar o cenáculo em família. E nós vamos rezar mesmo, faça chuva, faça sol, cedo, tarde, ou nós vamos rezar o cenáculo em família. Tem que começar a rezar em família quem é casado, porque senão não vai aguentar. Eu que sou padre, tenho que estar perto de um outro padre amigo, de um grupo de padres, senão sozinho eu não vou aguentar. Porque a Nossa Senhora disse em Medjugorje que os nossos dias estão difíceis, mas eles ainda ficarão mais difíceis. E não é pondo terror em ninguém, não é trazendo histeria em ninguém, escândalo, nada disso. É simplesmente uma constatação da realidade, é uma radiografia da realidade. É isso que nós estamos vivendo. Não espere melhora a nível de mundo, a nível pessoal sim, familiar sim, progresso espiritual sim, mas politicamente falando, financeiramente falando, eu vou melhorar. Essa correria dessas anarquias de dinheiro, Moisés, tudo isso aqui, Paranazão inteirinho, isso aqui está com os dias contados. Agronegócio, dinheiro, bilhões, trilhões, dias contados. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Chega, acabou o recreio. É conversão. E não precisa acreditar em mim. Não precisa acreditar em mim. Vocês vão ver. Quem viver, verá. E quem tem ouvidos, ouça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É sobrar nada. Vamos ficar em pé, porque a única coisa que restará é o Sagrado Rosário e o sinal do meu filho. Nossa Senhora disse isso em Akita: o rosário e o sinal do meu filho. Aproveite enquanto tem igrejas abertas, enquanto você